Então, o começo da minha problematização é uma sensação que se transforma numa pergunta. É o que faz que na encenação de temporada e no coração do mundo, mesmo assistindo aos filmes bem longe, no meu caso na França, a gente sente que está bem lá, imersa em contagem, morando num espaço diegético enquanto a sessão dura. Isso não tem tanto a ver com uma identificação aos personagens ou um controle puramente narratológico dos espaços, mas com uma ancoragem tão fina quanto complexa nos lugares de vida prévios à filmagem. Nessa apresentação embrionária, não quero perder de vista a essência dos lugares que compõem tanto o ponto de partida dos projetos quanto a materialidade da encenação. Por isso, gostaria de explorar a construção singular dos espaços fílmicos de temporada e no coração do mundo, como ficcionalização de lugares de vida dos cineastas através do entrelaçamento de duas perspectivas antropológicas. A primeira é a política do sensível na continuidade de François Laplantine, um antropólogo francês, e que vamos tentar ajustar a nosso horizonte do cinema brasileiro contemporâneo. Cito, uma tradução bastante selvagem: se a questão do político for a questão de como viver juntos, a política do sensível se preocupa em sentir essa questão juntos, é dizer, de uma sensibilidade compartilhada. Em outros termos, o estar juntos político é também um estar junto sensível. Esse estar junto se elabora, segundo a expressão de Jacques Rancière, uma partilha do sensível, é dizer, do auditivo, do tátil, etc. Mas também do que a gente não vê. Compartilhar o sensível tem um duplo sentido de dividir e de colocar em comum. Como os dois longas-metragens dos filmes de plástico, me interessa estudar como o lugar de cineasta morador possibilita revelações do que a gente não vê, o que contribui nos seus filmes a uma revitalização da imagem e dos sons cinematográficos como espaço para conviver ao mesmo tempo na sua realidade, mas também na possibilidade de decolagem iminente do real. Um segundo eixo entrelaçado ao primeiro seria de considerar, como o antropólogo argentino Néstor García Canclini, o potencial criador e liberador do imaginário no contexto de filmagem e moradia urbanas. Cito, no seu livro Imaginários Urbanos, a cidade é um lugar para morar e para ser imaginado. A cidade se constrói com casas e parques, ruas, estradas e sinais de trânsito. Mas a cidade se configura também com imagens. A urbe programada para funcionar, desenhada, se desborda e se multiplica em ficções individuais e coletivas. Uma cidade é sempre heterogênea, entre outros motivos, porque tem muito imaginário que mora dentro delas. Desta forma, vou propor, mais como estudo comparativo, um diálogo entre esses dois longas-metragens do coletivo da produção Filmes de Plástico, com pontos de encontro no jeito de imaginar e experimentar como a ficção uma política do sensível a partir dos lugares cotidianos. Desde já, aclaramos que foram principalmente filmados na mesma cidade e a sua vizinhança, Contagem, num período quase simultâneo. A temporada foi filmada entre 12 temporadas de filmagem de No Coração do Mundo, como uma equipe e uma parte do elenco bastante similares. Nossa breve trajetória se esboça desse jeito. Primeiro, questionaremos a cineprática como dinâmica de moradia nos espaços durante a temporalidade do filme. Depois, nos concentraremos sobre a fábrica de uma paisagem propriamente cinematográfica a partir do lugar de vida como condição de filmagem. Em outras palavras, a experiência da gravação como gerador de uma metamorfose compartilhada do olhar. Por último, questionarei o meu lugar de olhar e o meu lugar de fala como pesquisadora em estudos cinematográficos, tentando de me aproximar, através dos filmes, de espaços que eu desconheço. Então, o termo cineprática é um neologismo da pesquisadora francesa Camille Buis,
que escreveu um livro tomando Chronique d'un été, Crônica de um Verão, acho que de Jean-Rouch Edgar Morin como uma atriz fundadora dos documentários urbanos para compreender os gestos como os quais os documentalistas escreveram e continuam a escrever a cidade a partir da cidade. A ideia da cineprática é de questionar como os cineastas encaram a complexidade da composição das cidades, como as suas imagens ancoradas no espaço público, tanto da sua materialidade viva. Camille Guy fala da corporeidade do espaço, adquirida através da experiência da filmagem, à medida que os corpos moram nesse mesmo espaço. Deste modo, o espaço de vida e o espaço de filmagem se tornam indissociáveis e implicam uma co-construção permanente entre o corpo da pessoa filmada e o espaço para dar luz ao espaço propriamente fílmico. Se a gente não pode reutilizar literalmente a ideia de cineprática no contexto dos filmes de ficção, notavelmente no que implica a preparação das cenas já roteirizadas, acreditamos assim no fenômeno de co-construção na redistribuição do olhar e da escuta sobre os espaços prévios. Neste aspecto, os personagens ambulantes encarnados pela Grace Passot nos dois filmes são relevantes. Juliana é temporada exterior à contagem. Nos introduz no seu novo lugar de trabalho, as ruas do bairro, de porta a porta, a pé, tomando esse tempo da incerteza das trajetórias, da espera em frente de muros de cores variáveis. No coração do mundo, Selma só quer ir embora da sua cidade de sempre, e ela não se embarca num adeus alusivo, mas progressivo, cruzando outros personagens. Nos dois filmes, que Grace Passot consiga chegar no sentimento de moradia ou a liberdade de desabitar o seu lugar de sempre, Grace termina dirigindo um malto para uma estrada desconhecida, que podemos ver como a volta da locação ao lugar real, a partir do momento que essa personagem mediadora desaparece deliberadamente do campo. Nos dois filmes, a atriz também atravessa um momento de pausa, como necessidade de fazer um balanço sobre a sua situação no espaço. Isso acontece de um jeito introvertido em temporada, na memorável cena com Maria José de Novaes Oliveira, a quem o filme é dedicado. Nessa cena, a câmera acompanha a Grace do topo de uma árvore perto do porta de entrada até a porta da casa da senhora, trabalhando a transição do quintal ao salão pela trilha sonora, do sussurro das plantas e da vizinhança até a rádio ligada, conferindo a sensação de viver uma temporada no tempo parado. Um cafezinho espera a Grace em pleno trabalho, mas a pausa nos desvela mais que tudo uma existência insuspeitável através de planos detalhes consecutivos sobre fotos de família, como se fosse a prova íntima que a vida da gente da periferia se escreve e precisa se escrever também com imagens. No coração do mundo, a pausa, sumamente declarativa, também tem que ver com a criação de imagens, mesmo se poderia estar considerada como negativo da cena mencionada em temporada. A sequência que dá ao filme seu título se coloca no entre lugares, para que a Grace fale do seu lugar no mundo. De fato, a partir da mise en abîme, da preparação iminente das fotografias pela escola, como a os personagens trabalham, a encenação cria uma profundidade de campo surpreendente. Um zoom atrás nos revela que o que achávamos ser uma floresta continental não é muito mais que uma imagem barata numa parede, que será a lembrança formatada da infância de uma camada inteira de alunos de Minas Gerais. A câmera de Gabriele Maurílio Martins vai até o monitor da máquina fotográfica dos personagens, segundo a ordem lançada pela Grace. Agora sim, com a certeza que não tem mais espaço plano, ela pode falar do seu coração do mundo como o próximo lugar, frontalmente. Um lugar pela prosódia, em plano sequência, um lugar para imaginar, um lugar que começa onde a imagem escuta o desejo topófilo da sua personagem.
Esse processo de transformação na pausa do olhar parece como uma condição necessária da emergência do lugar de vida como espaço de imagem, como antídoto ao risco do visual, para retomar a distinção operada pelo crítico Serge Danet. O visual seria a visão imediata, total, transparente, até a obscenidade. A imagem, pelo contrário, tem incompletude, ausência de conclusão, uma resistência a um universo completamente sinalizado. Em Temporada, como é no coração do mundo, a experiência cinematográfica dos lugares de vida vira projetos de ressignificação sem nunca cair na sinalização. Uma íntima experimentação da imagem como relacionamento com os lugares previamente conhecidos, e isso, pelo menos, de duas formas: provocando a emergência de paisagens inesperadas e compartilhando a consciência que têm os personagens sobre o seu lugar de vida. Tem um verdadeiro processo de fabricação de paisagens que tivessem podido ficar no fora de campo se não tivesse sido uma decisão de fazê-los emergir na encenação. Nos dois filmes, encontramos momentos de atualização do que César Guimarães chamou, para falar de Brancos e Preto Fica, um ponto de vista da laje. Em Temporada, a única característica limitante da personagem de Juliana é sua vertigem. Não obstante, brincando com o preconceito que ela nunca vai subir de verdade no filme, André Novaes prepara lentamente uma das sequências centrais do filme, a revelação de uma paisagem viva desde a laje de um dos moradores do bairro. Vista bonita, né? Que é, né? Muito bonito. Mora aqui tem muito tempo? Tem 30 anos. Mais tempo. É, muito tempo. Mas o bairro não era assim, não. Tinha, eu acho, menos de metade dessas casas aqui. A cidade cresce rápido, né? Nos últimos 10 anos cresceu mais. Esse comércio todo aqui da avenida, não tinha nada disso. A gente tinha que comprar pão assim, lá na puta que pariu, lá em cima. Ó, ô velho, vergonha. Ô bandido! Segurinha. Nem. Parte do pessoal aqui veio pra Vila dos Marmiteiros, onde agora a Via Expressa, saca? Não sei não. Não sei onde é não. Meu pai fala que a galera veio tocada assim de lá. A prefeitura colocou todo mundo pra fora. A galera veio assim, a pé, de carroça. Nossa. Foda, mano. É gente demais, né? Caralho. Agora eu tenho que ver como que eu vou descer daqui. De boa. É como de descer? Não. De boa. Pra descer é mais fácil, né? No coração do mundo, também chegamos no ponto de vista da laje, em especial durante uma conversa entre Ana e Marcos. Mesmo se eles aparecem no primeiro plano, a câmera não se concentra tanto nos seus corpos estendidos, mas bem na aparição da cidade nessa continuidade, dando uma insólita prolongação entre as peles humanas e as casas quase abstratas. Esse plano também tem uma história, e um ponto de vista exato da laje de Maurílio Martins na direção da casa de Gabriel Martins, do mesmo jeito que o plano geral de Contagem, que aparece, é o lugar de vida de Maurílio Martins, visto desde a casa de Gabriel Martins. Então, para concluir, gostaria de citar alguma amiga que disse, depois da estreia de Temporada no Festival de Trois Continents em Nantes, na França:
Parece muito lindo morar em Contagem, bem tranquilo e bastante agradável. Agrego que ela nunca foi ao Brasil, ela gosta de viagens bem intra-europeias e sempre mora no bairro 20 de Paris. Na continuidade direita da topofilia compartilhada, como os 3 cineastas moradores, uma pergunta surge. Como fazer para não idealizar os espaços periféricos nesse trabalho? Como traduzir essas imagens em palavras justas, conscientes, mas não categorizadoras? Então, para continuar esse trabalho no caminho da minha tese, tomando em conta o meu lugar de pesquisa, preciso fazer uma reflexão, tanto metodológica quanto reflexiva, incluindo não só as práticas dos cineastas, mas também minha forma de estudá-las. Então, eu queria fazer uma pausinha autobiográfica com essa foto, que seria o meu lugar de olhar, até meus 18 anos, vamos dizer, a vista urbana mais formadora, que então fica no 8º andar da torre onde moram meus pais, na periferia norte de Paris, em Saint-Denis. E então minha pergunta é como preparar meu olhar a descrever os espaços de Contagem, não só como uma percepção treinada pelo hábito periférico francês. E então uma pista de trabalho para mim é de ampliar o meu lugar de escuta. De fato, uma questão metodológica tem que ver com uma certa preponderância estética na análise dos espaços nos estudos cinematográficos na França. Então, eu fiz uma pequena seleção de vários livros com enfoque estéticos que foram publicados durante esses últimos anos. E o livro da Camille Buis, já citado, e as pesquisas de Thierry Roche, que é meu orientador na França, que é antropólogo de formação, ele volta às locações do cinema italiano neorrealista e do cinema de Michelangelo Antonioni. Então, essas 2 fontes encarnam exceções nesse campo, porque questionam diretamente a preexistência dos lugares na tela e como os cineastas se relacionam com eles. Por isso, propus aqui uma hibridação entre ferramentas da antropologia do espaço e uma trajetória mais classicamente cinematográfica na análise das imagens em movimento. No meu caso, acho que será necessário, em algum momento, ir à Contagem, para não ficar só na projeção cinética e perceber melhor e dizer fisicamente, como a minha própria política do sensível, as escolhas de encenação. Quando Hans Belting fala com postura crítica que, em vez de até as imagens de lugares determinados de hoje em dia, a gente prefere visitar os lugares em imagens, acho que é preciso tomar o caminho de pesquisa contrário. Se não for o caso, tomo o risco de transformar no meu trabalho a espessura das imagens numa versão visual.